A pequena foi obrigada a fazer faxinas pesadas pela madrasta e sofria maus tratos físicos e emocionais o tempo todo. A madrasta se gabava abertamente do tratamento cruel, até que o pai, milionário, voltou para casa. Do nada viu tudo e fez algo totalmente inesperado que deixou todo mundo de boca aberta. Desejo um dia incrível para vocês. E fico feliz demais que clicaram no nosso vídeo, curtam a história, se cuidem e sejam felizes. Até logo, o som melancólico de um violão ecoava pela fazenda branca cada nota dedilhada. Ressoava no ar gelado, fazendo a sala enorme parecer ainda mais vazia. A luz pálida da manhã entrava pelas cortinas grossas, caindo sobre a longa mesa de jantar, onde só 3 pessoas estavam sentadas, mas a distância entre elas parecia um estádio inteiro. Ricardo Vargas ajeitou o botão do punho, olhando o relógio. Lucia, impecável, um terno perfeito, gravata alinhada. O jeito de quem controla tudo, menos talvez os próprios sentimentos. Olhou rápido para a filha Sofia, sentada, quietinha, com as mãozinhas cruzadas no colo. Tinha acordado cedo, só para tomar café com o papai. Come, Sofia? Disse Ricardo, baixinho sem tirar os olhos do jornal. Sim, papai. Respondeu ela num sussurro, dando uma mordisquinha num pão que não tinha gosto nenhum. Os olhinhos dela não saíam do pai, como se esperasse mais. Eugênia desceu a escada, os saltos batendo leve no piso de madeira, cabelo loiro ondulado, um vestido de seda azul e um sorriso calculado. Já vai tão cedo de novo. Ricardo, tem reunião grande hoje sim na sede da empresa. Dobrou o jornal, ficando de pé. Volto à noite. Ela inclinou a cabeça, abraçando ele, um gesto automático feito para o público. Preparo o jantar. Depois, o olhar dela caiu em Sofia. E a menina vai me ajudar, né, Sofia? Sofia mal acenou. Eugênia sorriu, mas a mão que pôs no ombro da menina apertou levinho só o suficiente para Sofia encolher. Ricardo não viu. Estava mexendo no celular. Números horários, coisas que ele conseguia esconder no canto da sala. Ernesto, irmão mais novo da Eugênia Polia. Um copo, o cara grandão, de camisa amassada. Tinha olhar preguiçoso e indiscreto, meu cunhado. Vive viajando. A Eugênia. Deve estar sozinha, hein? Brincou meio sério. Eugênia fuzilou ele com os olhos. Volta pro trabalho. Ernesto não fala besteira na frente da menina. Ricardo deu um sorriso fraco. Conto com você, para cuidar da casa e apoiar a Eugênia. Tudo certo? Perfeitamente. Certo, respondeu Ernesto com uma careta rápida no rosto, enquanto os olhos ficavam grudados em Sofia. Ricardo largou a xícara de café e pegou a pasta. Confio que vão cuidar bem dela. Se abaixou e beijou a cabeça da filha Sofia. Quis falar alguma coisa. Os lábios tremiam, mas só saiu "Cuida, papai". Ele sentiu leve e foi para a porta. Eugênia acompanhou enquanto Sofia ficou no corredor, agarrando a barra do vestidinho segurando o choro. Quando o barulho do motor sumiu, a casa caiu num silêncio pesado. Eugênia virou a cara, o sorriso sumiu. Na hora leva esse copo para a cozinha e volta para esfregar o chão. Tá imundo. Sofia correu para a cozinha, as mãos tremendo enquanto abria a torneira. Ernesto passou assobiando baixinho. Depois se inclinou perto do ouvido dela. Anda logo, tia Eugênia. Não gosta de esperar. Eu tô fazendo. Tenho que soletrar para você. Pegou o pano de chão e jogou no piso-lava. Agora. Sofia se ajoelhou, pegando o pano, esfregando cada azulejo. A água gelada entrava pelas mãos e os joelhos ardiam no chão áspero. Eugênia, encostada na porta, olhando mais rápido. Sofia, se você estuda em colégio internacional e limpa mais devagar que tartaruga. Desculpa, não limpa o chão. Esfrega aquele canto de novo. Eugênia apontou, voz gelada. Acha que aqui é resort. Grátis não. Sofia abaixou a cabeça, as lágrimas misturando com a água do pano. Na parede,
pendia a foto do casamento deles, com uma rachadura enorme bem na cara da menina lá fora. No jardim, Dona Marta, a empregada antiga que trabalhava ali antes da Eugênia chegar, colhia flores da janela. Viu Sofia esfregando de joelhos, o rosto da velhinha se enrugou. Coitadinha, sussurrou na hora do almoço. Eugênia gritou: Sofia, traz meu leite. Sofia. Carregou o copo com cuidado, andando devagar pela sala, mas o pé enganchou no tapete. O leite espalhou tudo e o copo explodiu no chão com um barulhão. Ela ficou paralisada. Desculpa, sussurrou a menina. Eugênia levantou num pulo o rosto sem nenhum calor. Desculpa, acabou de estragar meu tapete caro. Sofia recuou. O pé pisou num caco de vidro, fazendo ela gritar de dor. Eugênia deu um passo, agarrando o ombro da menina com força, quase derrubando. Você tem ideia de quanto custa isso? Eu não foi sem querer. Ernesto estava perto, braços cruzados, sorrindo de canto. É só uma criança, mana. Dá uma bronca boa para ela lembrar. Eugênia virou para ele, cala a boca. Depois olhou para Sofia, agarrando firme o pulso pequeno da menina. Voz abafada pela raiva. Cansei de você, Sofia. A menina se debateu para soltar as lágrimas escorrendo. Desculpa, eu limpo, eu prometo. Eugênia soltou, empurrando Sofia com força o bastante para ela cair. O som ecoou na sala, Dona Marta ainda lá fora. Ouviu a confusão, largou a cesta de flores e correu para a janela. Vendo tudo, meu Deus, apertou os punhos, mas não ousou entrar dentro. Eugênia respirou fundo, virando como se tivesse descarregado a raiva limpa. Essa bagunça depois vai pro teu quarto. Filha sem almoço para você. Sofia lutou para levantar as mãos tremendo enquanto juntava os cacos. O sangue manchou as pontas dos dedos, fez careta de dor. Depois, secou as lágrimas esfregando o chão com o pano, agora escuro de leite derramado. Ernesto ainda ali encostado na parede, olhos vazios. Filho faz o que ela manda, entendeu? Sofia não respondeu. Só abaixou a cabeça e continuou limpando. Na parede, o relógio bateu 12:00, cada badalada. Parecia a faca cortando o silêncio. Eugênia sentou no sofá, tomando chá, ligando a TV, como se nada tivesse acontecido. Lá longe, a estrada que saía da fazenda ainda estava embaçada pela neblina. Um carro preto diminuiu na curva, depois parou de vez. Ricardo olhou pelo retrovisor, o rosto tenso. Os olhos pararam numa foto da filha, guardada na carteira. Aí, tirou o celular, querendo ligar para casa, mas um som veio, pelos alto-falantes do carro, um barulho que ele não reconheceu, som de algo caindo, e um choro franziu a testa. Agarrou-lhe o volante, deu meia volta e acelerou de volta na mansão. Eugênia jogou o pano no chão e se levantou, enquanto Sofia seguia de joelhos. A porta da frente se abriu com violência e o vento entrou pelo corredor. Ricardo entrou sem tirar o casaco, ouvindo na hora os soluços que vinham da sala. Olhou em volta, os olhos bateram na bagunça e nas mãozinhas segurando um machucado. O tempo congelou, quebrado, só pela respiração pesada de um pai, preso entre medo e fúria. Ricardo correu para a sala, respirando fundo. O cheiro de leite derramado e vidro quebrado se misturava, enchendo o ar frio com um fedor estranho. Parou de repente, quando viu Sofia sentada no chão, as mãozinhas juntas, as lágrimas rolando. Eugênia do lado, agarrando a borda da mesa. O rosto mudando rápido de choque para pânico fingido. Voltou cedo. Ela escorregou e caiu. Eu tava para limpar, quando Sofia interrompeu. Ricardo se ajoelhando. Papai, o que aconteceu com tua mão virou devagar a palma dela, vendo o corte vivo e vermelho. Tá machucada. Sofia baixou a cabeça tremendo, os lábios mexendo. Eu quebrei o copo. Papai, desculpa. Tá tudo bem. Não tô bravo. Rasgou um pedaço do pano de chão e enrolou na mão dela. Só toma mais cuidado da próxima. Amor. Eugênia chegou perto se abaixando. Voz baixa, te falei. É tão desajeitada, talvez esteja sonâmbula de novo.
Vi ela andando pelo corredor ontem à noite. Ricardo ergueu o olhar. Sonâmbula. Sim, pretendia levar no médico. Amanhã, ultimamente, tem derrubado muita coisa. Talvez seja psicológico, disse Eugênia, juntando os cacos, evitando o olhar dele no canto. Ernesto encostado na parede, com um sorrisinho nos lábios. Crianças, né? Quebram tudo. Não se preocupa, Ricardo. Sofia se encolheu, se escondendo atrás do pai. Ricardo viu claro o medo brilhando nos olhos da filha. Um olhar estranho que doeu fundo no peito. Mas antes que perguntasse, Eugênia cortou. Vai se atrasar para a reunião? Deixa que eu cuido da menina. Sério. Pode ficar tranquilo, Ricardo. Hesitou uns segundos, depois se levantou. Tá bom. Volto, logo foi até. Dona Marta, a empregada, parada fora do batente. Cuida dela. Para mim, por favor. Ela acenou. Sim, senhor. O motor do carro de Ricardo rugiu e sumiu pela janela. Sofia viu ele ir, os lábios apertados, quando o barulho do motor morreu. Eugênia virou e trancou a porta da frente, a casa em silêncio total, quebrado, só pelo vento assobiando. Nas frestas, termina de limpar, depois vai pro teu quarto. A voz de Eugênia gelada. Sofia obedeceu, calada, de cabeça baixa na cozinha. Ernesto estava sentado com os pés para cima, ouvindo um radinho portátil. Você foi bem ali, mana. Ele engoliu. Mantenha a boca fechada. Se estragar isso, não te perdoo, respondeu Eugênia, olhar fixo no cofre do escritório do Ricardo. O sorriso fino, que nem lâmina, preciso descobrir como pegar a chave hoje à noite. Conforme a tarde avançava, Dona Marta aproveitou, enquanto Eugênia e Ernesto saíam entrando escondido no quarto de Sofia com um pedacinho de bolo. Come isso, querida. Não morre de fome. Sofia olhou para ela. Olhos vermelhos. Dona Marta, quero ver meu papai. Vou falar com ele. Aguenta, só mais um pouco. Segurou a mão da menina, dando um apertinho suave. O som da porta abrindo assustou as duas filhas. Eugênia estava no batente, olhos gelados. O que tá fazendo no quarto da menina? Eu só sai e leva todas as tuas coisas contigo, senhora. Trabalho aqui há 10 anos já, a voz de Eugênia não mudou. O que tá esperando? Dona Marta ficou quieta, olhando Sofia pela última vez. Depois saiu em silêncio. A porta bateu, cortando o último fio de segurança da menina. Nos dias seguintes, a mansão ficou ainda mais pesada. Sofia, proibida de ir para o jardim, comia sozinha no quarto, as comidas sempre frias. Ernesto rondava, enquanto Eugênia ficava cada vez mais nervosa. Uma noite, Sofia acordou com briga lá embaixo, saiu de fininho para o corredor, abrindo um pouquinho a porta da sala. Eugênia falava a voz cortante. Você não entende. Se o Ricardo não assinar a transferência, não pegamos nada. Como vou pagar tua dívida? Ernesto agitou a mão com desprezo. Eu não assino papel nenhum. Você é esposa dele. Faz alguma coisa. Eugênia jogou um papel na mesa. Acho, um jeito só. Preciso da chave do cofre. Sofia tapou a boca, o coração disparado. Recuou quase derrubando a bonequinha. Ernesto ouviu o barulho e virou a cabeça num estalo. Quem tá aí? Ela correu pro quarto. Se enfiou no armário, abraçando o ursinho de pelúcia, tremendo. Sem parar, os passos chegaram e pararam bem na porta, mas não entraram um segundo. Depois, tudo silenciou de manhã. Eugênia fingiu estar doente, deitada no sofá. Amor, tô tão tonta. Talvez devesse adiar a viagem de negócios. Ricardo sentou do lado dela. Pôs a mão na testa dela. Não tem febre, só tô cansada, talvez de me preocupar com a Sofia, esses dias últimos. Eugênia olhou para ele, voz baixa. Ricardo deu uma olhada pela sala. Viu que as pastas tinham sido mexidas. Quem mexeu no meu escritório? Eugênia deu uma travada rápida. Provavelmente, o Ernesto só estava limpando. Ele não devia tocar nos meus papéis. Ricardo falou devagar. O olhar fixo no cofre do canto, um detalhe minúsculo, o surpreendeu. A chave não estava no lugar à tarde. Enquanto Ernesto passava, Sofia limpava a mesa. Os olhos dela mudaram de cor. Num segundo,
O corpinho enrijeceu e Ricardo, olhando de longe, viu a reação. Um recuo súbito, como se a menina tivesse medo, até de respirar. Sofia chamou: "Vem cá." Ela foi andando devagar, cabeça baixa. Ricardo ia perguntar, mas Eugênia surgiu, se metendo no meio. "Olha, ela continua saindo para o corredor. Tenho medo que caia." Ricardo ficou mudo a cabeça. A mil. Aquela noite, saiu para o quintal, ligou para o Daniel. "Oi, preciso que você cheque, discreto dentro de casa. Não tenho certeza. Mas tem coisa estranha, estarei aí. Fica na moita à tarde aquela noite." Daniel estacionou o carro no acostamento. O vento gelado entrava pela janela, instalou um gravadorzinho no painel, espiando com binóculo para a mansão, dentro à luz do corredor. Piscou, depois apagou ao mesmo tempo. Sofia estava sentada na cama, abraçando o ursinho. Os passos ecoaram fora da porta, lentos, pesados, parando bem na frente do quarto dela. Prendeu o fôlego, ouvindo o som de metal, girando na fechadura. A porta escancarou. Uma mão grossa agarrou o pulso dela, puxando para cima. Sofia gritou, mas o som morreu na garganta. A luz do corredor brilhou, refletindo no rosto do Ernesto. Olhos mortos e sorriso torto. Fora da porta, Daniel ergueu o olhar. As luzes da mansão piscaram pela última vez, depois apagaram. Inclinou, destravou o carro e fuçou no bolso do casaco, onde guardava outro gravador, pronto para registrar o que ia rolar. A tarde dissolveu num cinza úmido. A chuva batia forte nas telhas da mansão, envolvendo tudo numa penumbra grossa. Daniel parou o carro na frente da porteira. Vestiu uma capa longa de chuva, carregando uma caixa de papelão. Com logo de entrega expressa, a porta abriu. Ernesto mal olhou. Depois virou as costas. Pediu alguma coisa. Perguntou Daniel. Ofereceu um sorrisinho para a estrada. Eugênia, só assina aqui para mim. Ernesto franziu a testa, rabiscou o nome e se mandou. Daniel entrou rápido no corredor. Olhou tudo em segundos. Colou 2 aparelhinhos de escuta. Um embaixo da mesa. Do escritório do Ricardo, outro numa tomada, perto da cozinha, feito isso. Saiu como se nada fosse. Ao mesmo tempo, no porão dos fundos, Sofia estava de joelhos no quartinho de bagunça frio e escuro. O lugar cheirava mofo forte, as paredes cobertas de limo, com tábuas quebradas, empilhadas, segurava uma vassoura varrendo o chão. Calada. Cada raspada seca, ecoando na quietude, ali era onde o Ernesto trancava ela toda vez que fazia coisa errada. Enquanto tirava um pano velho da prateleira, uma caixinha de madeira, caiu poeira, voou. Sofia abriu a tampa com cuidado. Dentro tinha fotos desbotadas, fotos de casamento do pai, com outra mulher, cabelo preto macio e sorriso doce. Aí embaixo, umas cartas não enviadas, letra tremida. Ricardo, sei que não vou ficar muito tempo. Por favor, cuida da nossa filha, não deixa ela se sentir sozinha. Sofia tremeu tocando a foto com o dedo. Mamãe, das profundezas da memória. Uma canção de ninar vaga ecoou quentinha, suave como um sopro antigo, abraçou a caixa contra o peito, chorando baixinho lá em cima. Eugênia estava na sala com Ernesto, o vinho tinto na mão, inclinou, deixando um rastro escuro no copo. Amanhã, ele assina os papéis de transferência de ativos, disse Eugênia. Voz baixa, mas urgente. Aquele fundo de investimento é só fachada. Assim que entrar o dinheiro, a gente divide. Tô cansada de esperar. Ernesto estreitou os olhos e a menina mata na surdina. Por mais uns dias, sabe como tem certeza disso. Eugênia apertou os lábios. Sim. Daniel esqueceu quem tem a chave do cofre no carro. Estacionado a uns quarteirões, Daniel ouvia pelo fone, anotando cada frase, cada som era cristalino, até a respiração, quando Eugênia falou em transferência de ativos e manter a menina quieta, soube que tinha chegado no centro da verdade, mandou na hora a primeira gravação para o Ricardo com uma mensagem curta. Precisa ouvir isso agora mesmo. Aquela noite, no voo de volta de Nova York, Ricardo abriu o celular.
O chiado no começo fez franzir a testa, depois rodou o áudio. A voz da Eugênia fria, que nem aço. Assim que eu pegar minha parte dos ativos, a menina tem que sumir. Não preciso dela. Congelou o peito, apertou a mão, agarrando o celular tão forte que os nós ficaram brancos, cada imagem na cabeça. Girava os olhos apavorados da Sofia, o corte na mão e o sorriso doce, falso da Eugênia. A raiva misturada com dor que rasgava surgiu por ele. Ligou para a comissária. Na hora, preciso cancelar o voo de conexão. Me larga na próxima parada, senhor. Nós, faz agora só 1 hora. Depois, o carro alugado dele acelerava na chuva forte. O relógio marcava quase meia-noite. O céu tão preto que os faróis pareciam engolidos pela noite. Enquanto isso, na mansão, o celular da Eugênia tocou. Depois de ouvir o rosto, ficou branco. Ricardo, tá voltando, o Daniel deve ter avisado. Ernesto, praguejou, batendo o copo de vinho. Agora ela ofegou. Dá uma lição na menina. Não quero que abra a boca. Uma lição. Mete medo de Deus na cabeça dela. Entendeu? Não deixa a marca. Ernesto assentiu, mostrando o sorriso. Torto. Não precisa falar 2 vezes. Sofia estava lá em cima, ouvindo os passos pesados lá embaixo. Guardou a caixa no armário, abraçou o ursinho e correu para trancar a porta do quarto. A tranca estava frouxa. Não. Encaixava direito. Empurrou uma cadeira contra ela. O coração disparado lá fora. O vento uivava pelo corredor, a luz piscava sem parar. A chuva começou a socar a janela com força. Ernesto se aproximava à sombra dele. Se esticava no chão, misturando com a luz pálida. Sofia recuou para o canto. Não chega perto. Por favor, tio. O tio manda calar a boca. Ninguém te ouve. Voz dele rouca. A mão segurando algo pesado. O aço brilhando fraco. Sofia tremeu, recuando, tropeçou na beira da cama. E caiu, gritou o som, engolido pelo trovão. Cala a boca! Ernesto deu um passo à mão. Esticada. A porta escancarou com estrondo de trovão. Ricardo freou cantando. Pneu na brita molhada. Saiu do banco, correndo direto para casa. A porta não tinha fechado. Direito. A chuva encharcou a camisa dele. Ouviu claro o gritinho pequeno que sumia, ecoando do andar de cima, seguido de passos pesados. Sofia, as escadas escorregadias de água, subiu de 3 em 3. O coração quase explodindo. As luzes piscaram o flash branco, cortando a escuridão. No fim do corredor, Eugênia estava parada. Rosto branco que nem fantasma. É Eugênia. Onde ela tá? Gaguejou. Você entendeu errado. O Ernesto só tava ele. Não ouviu. Ricardo. Empurrou ela, agarrou a maçaneta do quarto da Sofia dentro, ouviu o barulho de coisa caindo e os chorinhos abafados da filha. A porta trancada, socou forte depois, botou todo o peso num chute. A porta voou batendo na parede, na luz azul pálida de um raio. Ernesto virou na mão dele um cinzeiro de metal, o rosto contorcido de raiva. Sofia estava encolhida no canto, olhos arregalados de pavor. O trovão rugiu ensurdecedor, a luz azul rasgando o corredor cheio de quadros antigos. Ricardo avançou empurrando Eugênia para o lado. A porta do quarto escancarou o ar frio, e cheiro de mofo invadiram Sofia. Tava encolhida no chão, cabelo molhado, as mãos cobrindo a cabeça no canto. Ernesto virou o rosto pálido. O cinzeiro de metal caiu da mão dele, rodando umas vezes antes de parar, amassado e manchado, com algo que parecia sangue. Ricardo não pensou. Agarrou Ernesto pelo pescoço, jogando com força contra a parede. O que você acabou de fazer com a minha filha? Ernesto se debateu. Me solta, eu um soco. Acertou direto no rosto dele, mandando para o chão. Eugênia correu gritando. Ricardo, pra você tá louco. Ricardo não ouviu. Papi virou e ergueu a Sofia. As mãozinhas dela tremiam agarrando forte o colarinho do casaco. A respiração curta, as lágrimas misturando com a chuva que entrava pela janela. Tá tudo bem, papi. Chegou, sussurrou Ricardo. Voz rouca, o raio brilhou, iluminando o quarto. Bagunçado o travesseiro rasgado. Cacos de cerâmica
e um hematoma fresquinho no pulso, pequeno da Sofia. Eugênia fingiu desmaiar, segurando a testa. Ele agrediu alguém, perdeu o controle. Ricardo abraçou Sofia mais forte. Se algum dia encostar nela. De novo! Eu não paro! Ernesto levantou, cambaleando, sangue pingando do nariz, rindo duro. Só estava dando uma lição, não entende? Ricardo berrou, a voz engolindo a chuva. Cala a boca fora da porta. Daniel entrou correndo gritando enquanto abria a porta. Ricardo segurava uma ferramenta na mão, a lanterna varrendo a sala. Daniel, a polícia já vem. Eugênia recuou os olhos rodando. Ele invadiu minha casa, agrediu meu marido. Chamem a polícia para prender. Ele chega. Eugênia, Daniel ergueu o celular. Gravei toda a tua conversa com o Ernesto. Eugênia congelou momentaneamente, o rosto drenou de cor. Você estava me espionando. Daniel chegou perto. Voz fria, estava vigiando uma criança sendo violentada. Ernesto rosnou. Jogou uma cadeira neles antes de sair correndo. Porta afora, Ricardo reagiu no instinto. Correndo atrás. Escorregou no chão molhado. Bateu o ombro numa mesa, fazendo uma estátua de cristal explodir para tudo. Aí gritou Daniel. Mas Ernesto ia para a porta dos fundos. As sirenes da polícia uivaram na noite, luzes azuis e vermelhas varreram as paredes molhadas. 3 PMs. Entraram correndo, pegando ele bem antes da saída. Ernesto gritou, mas a chuva engoliu cada som. Eugênia estava parada na escada, as mãos tremendo, ainda tentando manter tom calmo. Ricardo, tudo é mal entendido. Só estava tentando disciplinar a menina. Um PM olhou a sala, anotando tudo. Dona Eugênia Vargas. Aconselho a ficar quieta. Ricardo não falou nada. Tirou Sofia do quarto. Cada passo. Pesado. Pesando no próprio coração. Lá fora, a chuva ainda caía forte. Andaram pelo corredor, passando os quadros que um dia foram orgulho, agora só refletindo sombras tortas. Sofia encostou a cabeça no peito do pai, o fôlego fraco. Tenho medo, papai. Eu sei. Ele apertou de leve os lábios no cabelo dela. A gente sai desse lugar. Agora. Daniel correu atrás, pondo a mão no ombro do Ricardo. Filho, eu resolvo o resto. Leva tua filha. Ricardo assentiu saindo pro alpendre. O vento chicoteou o rosto. A camisa encharcada não olhou para trás. Atrás deles, as luzes da polícia jogavam feixes azuis e vermelhos na parede. Da mansão borrados pela chuva. 2 PM seguravam. Ernesto, enquanto Eugênia era levada para o camburão. Essa é a realidade, sussurrou ela. Os olhos cravados na imagem do Ricardo, levando a filha embora. Daniel entregou o áudio para o time de investigação. Isso tem prova suficiente de maus tratos e conspiração para fraude. Tomem cuidado. Eles vão se defender com tudo. Um PM assentiu, lacrando a prova, enquanto os camburões se afastavam. O barulho do motor sumiu na chuva. Sofia olhou pela janela do carro. Os olhos embaçados pelo vapor, viu a mansão borrada atrás do aguaceiro, parecendo uma fera, presa, olhando eles irem embora. Ricardo segurou firme a mãozinha da filha, tentando passar um calorzinho, mas Sofia não falou nada. Só olhava para fora, olhos vazios. Prometo que ninguém mais te machuca, sussurrou. A gente vai bem longe daqui a... Menina sentiu leve. As lágrimas caíram de novo. Ele puxou ela, abraçando forte, como se tivesse medo de soltar para sempre lá fora. A chuva era tão grossa que escurecia tudo, deixando só 2 figurinhas no meio da noite, tempestuosa na estrada. Eugênia estava sentada no camburão, a cabeça encostada no banco. Virou o rosto, olhando pela janela riscada d'água. O carro do Ricardo sumiu, devagar na neblina. Os olhos dela brilharam com um olhar diferente, frio afiado fundo, que nem abismo as mãos algemadas. Mas os dedos apertados, as unhas cravando na pele, um PM fechou a porta do carro, mandando o motorista andar. Eugênia fechou os olhos. Os lábios apertados, inclinou a cabeça e falou baixinho pro vazio, como se tivesse alguém ali. Ouviu isso? Ele tá levando a menina.
preciso da tua ajuda. Para recuperar tudo, o trovão seguinte explodiu no céu. Os faróis do carro brilharam direto. A luz branca rasgando a cortina de chuva na escuridão, atrás deles. O que um dia foi lar, agora era só casca fria ecoando para sempre, os gritos abafados enterrados debaixo do teto do milionário. A estrada que saía da cidade se esticava sob a chuva e luzes fraquinhas. Ricardo agarrou o volante, as mãos secas, os olhos cravados na pista sinuosa à frente. Sofia estava no banco de trás, encolhida numa mantinha abraçando o ursinho, os olhos inchados de tanto chorar, mas já secos. Há horas, cada vez que o carro balançava num buraco, ela se encolhia, como se o trovão da noite ainda ecoasse nos ouvidos. Tá tudo bem, meu amor, sussurrou Ricardo, voz baixa. Já já chegamos sem resposta. Só respirinhos pequenos constantes e calados. Quando o sol espiou no horizonte, a neblina cobria a estrada para o vilarejo do Lago Fresno. O lago estava estranhamente parado. A superfície, que nem espelho fraco, refletindo o céu branco, prateado. Ricardo parou o carro na frente de uma cabana velha de madeira na beira do mato. No alpendre, uma vovó de cabelo prateado regava arbustos de lavanda. Dona Helena Viúva, que morava ali há mais de 30 anos, sorriu suave quando viu os dois. Oi, procuram um cantinho para ficar. Ricardo assentiu. Preciso de um lugar calmo para minha filha e para mim, talvez, umas semanas. A cabaninha do lago é velha, mas ainda aguenta aí. Secou as mãos no avental, semicerrando os olhos para Sofia. Que menininha linda. Mas não sorri muito, né? Sofia acenou de leve, depois se escondeu atrás do pai. Ricardo só conseguiu dar um sorriso tenso. Se mudaram para casa antes do meio-dia dentro. O cheiro de pinho e torta de maçã ficava. Ricardo desfez as malas, abriu a janela para entrar. Luz. Sofia sentou no parapeito da janela, tocando a poeira no batente, o olhar perdido para o lago. Os primeiros dias em Fresno passaram devagar. Ricardo tentou criar uma rotina normal para a filha, fazer chocolate quente de manhã, comprar verdura no mercadinho à tarde, ler historinha antes de dormir à noite. Comprou para Sofia um caderno de desenho novo, lápis de cor e papel branco. Mas ela só sentou na mesa, olhando a folha sem rabiscar nada. Você adora desenhar, falou suave Sofia. Baixou a cabeça, sussurrando. Tenho medo de desenhar errado. Ricardo sentiu um nó na garganta sem saber o que dizer. Depois pôs a mão no ombro dela. Saiu para o alpendre, olhando o lago calmo, a cabeça em turbulência. À noite acordava, de repente. Cada vez via a porta da filha entreaberta, a luz pálida da noite brilhando. Sofia estava sentada na janela, abraçando o ursinho, olhando fixo para fora. Ainda não dormiu. Ela se encolheu, balançando a cabeça. Tem alguém parado lá fora? Vejo a sombra dele. Ricardo chegou perto, olhando pela janela. Só neblina e árvore. Não tem ninguém aí. Sofia, aqui você está segura. A menina sentiu, mas as mãos continuavam agarrando o ursinho tão forte que o enchimento amassava uns dias. Depois, Daniel ligou da cidade. As coisas estão ficando feias. Ricardo, a Eugênia contratou advogado top. Ricardo, tá dizendo que você sequestrou a menina e inventou a história do maltrato. Ricardo ficou mudo um tempão, ela não desiste, né? E comprou 2 testemunhas. A empregada nova e o psicólogo que diagnosticou a Sofia precisa de prova pesada. Obrigado, Daniel. Eu resolvo o resto. Depois de desligar, Ricardo sentou pensativo no alpendre, vendo as nuvens baixas deslizando sobre o lago, e sabia que verdade sozinha não bastava. No mundo dos ricos e poderosos, a verdade precisa de garra e prova, Dona Helena. Passou levando cesta de lavanda. Alguma coisa. Te preocupa? Ricardo deu um sorriso fraquinho. Só negócio, velho, que não acabou. Ela sentiu suave os olhos gentis. Deixa o vento levar. Coisa velha que o vento leva toda a mágoa. Só tenta acreditar. No dia seguinte, convidou Sofia para o jardim
para desenhar flores. Esticou um pano velho, pôs lápis de cor e papel. Desenha, querida. Desenha o que te deixar leve. Sofia hesitou. Depois fez as primeiras linhas. Quando terminou, Dona Helena olhou o desenho: 2 figuras, uma grande e uma pequena, paradas na beira do lago, sob a luz pálida do sol. Esses 2 parecem tão sozinhos, sussurrou Sofia. Só acenou, mas ainda tão de mãos dadas. Ricardo passou, viu o desenho, sentiu o coração apertar. Não falou nada, só ficou olhando um tempão. Aquela tarde, começou a arrumar o jardim abandonado. Atrás da casa, o pedacinho de terra estava estéril, o mato até o joelho. Ricardo queria fazer um balanço, igual o que fez com o pai dele. Quando era menino, chamou seu Beto, vizinho ex-PM, aposentado, para ajudar seu Beto. Chegou trazendo caixa de ferramenta. Era baixinho, barba prateada, olhos cansados do mundo. Quando ouviu a história do Ricardo, só assentiu. Conheço gente, no departamento da cidade. Deixa eu dar uma olhada no arquivo desse tal. Ernesto, pode estar ligado? Acaso antigo. Obrigado, falou Ricardo. Só quero proteger minha filha, seu Beto. Deu tapinha no ombro dele. Pai, decente, nunca fica parado. Quando o filho tem medo. Eu entendo. Nos dias seguintes, Sofia foi, se acostumando, devagar com Dona Helena. Toda manhã, colhiam flor, desenhavam, comiam torta de maçã juntas, cada vez que Dona Helena sorria. Sofia sorria. Fraquinho. Um gesto pequeno, mas para Ricardo era o primeiro sinal de esperança. Uma tarde, Sofia levou pão para o lago, para dar para os patos. A água do lago era mansa, que nem cristal, refletindo o céu roxo que escurecia. Jogou migalhas, vendo os patos nadarem para ela. De repente, congelou na margem oposta. Um homem de sobretudo preto estava parado. Não se mexia, só olhava fixo para ela. Sofia deu um passo para trás, a respiração curta. Papai gritou: Ricardo! Saiu correndo do quintal, os olhos varrendo a direção que ela apontou, mas a margem oposta agora estava vazia, só o capim sussurrando. Suave, quem você viu? Alguém parado ali me olhando. Ricardo estreitou os olhos. Deve ter sido um turista, mas uma sensação ruim se instalou no estômago. Olhou em volta, a trilha, pro mato. Tinha marcas de pneu fresquinhas. Aquela noite, sentou para ver as imagens da câmera de segurança do alpendre. A tela estava preta, mas o PM franziu a testa, abriu a tampa para ver o cabo. Tinha sido cortado, limpinho, serviço de profissional lá fora. O vento uivava forte, fazendo a vidraça trepidar. Ligou a lanterna, saiu pro alpendre. A chuva começou a cair, fina, de longe. Faróis de carro brilharam apontando direto para casa. Ricardo ficou parado, o coração batendo forte. Os faróis apagaram sem barulho. Andou mais uns passos pro quintal, varrendo a lanterna. Em volta da cerca, ninguém voltou para dentro, trancando a porta com mais força. Checando janela em cada quarto. Sofia estava dormindo. O rostinho úmido de suor ajeitou a coberta. Depois, olhou pela janela. Uma última vez lá fora. A neblina grossa cobria o lago Fresno. Mas no meio da neblina, viu um movimento lento borrado, uma sombra rápida de gente. Prendeu o fôlego, agarrando firme a lanterna. A luz fraca brilhou naquela direção, mas só mostrou neblina, se desfazendo em pedaços. Não tinha certeza, se imaginou. O vento soprou mais forte, fazendo a porta do alpendre ranger. Ricardo ficou de pé, olhos cravados no mato branco. Pálido, uma folha seca. Voou tocando o pé dele, abaixou para pegar. Era um pedacinho de papel rasgado. As palavras escritas à mão, borradas d'água. Você não pode segurar ela para sempre. Ricardo olhou a mensagem, o coração apertado, virou, apontando a lanterna para o mato. Uma figura borrada se mexeu pela neblina, devagar, mas nítida. Andou rápido pelos degraus, a lanterna tremendo na mão. O vento uivou pelos árvores, trazendo ar úmido e gelado. Oi, quem tá aí? Aparece. Não teve resposta. Só neblina, rolando, escurecendo a figura. Ficou quieto.
a mão apertada na lanterna, o peito ofegando com respirações pesadas de longe. O lago ondulava, refletindo a luz fraca da cabana, de madeira do quarto. Sofia se mexeu, chamando suave no sonho papai. Ricardo virou correndo para o alpendre. Parou na porta, olhando para trás. Uma última vez, no meio da neblina. A figura ainda parecia estar lá, sem avançar nem recuar, só vigiando a casa, onde o pai e a filha se escondiam cedo da manhã. A neblina ainda era grossa, em volta do Lago Fresno. A luz do sol entrava pelos árvores, mas o frio demorava no trinco de madeira da porta. Ricardo abriu a porta e saiu, vendo o carro velho do Daniel parado na porteira. Daniel desceu o rosto sério, o casaco ainda úmido da neblina. Da noite, Eugênia e Ernesto, tão em liberdade. Sob fiança, falou. Daniel, sem rodeio. O juiz aceitou a fiança e ela acabou de contratar o Dr. Horácio como advogado principal. Sim, Ricardo congelou Horácio. O mesmo cara que comandava o fundo de investimento comigo em Boston. Sim, agora está do lado dela. Tem o mesmo objetivo, tirar tua guarda e acabar com tua fama. Ricardo ficou mudo. Um tempão. A imagem do Horácio brilhou na cabeça. O ex-sócio que um dia sorriu, apertando a mão dele. Mas por trás, roubou o maior investimento da carreira. Agora aquela traição voltava em forma de processo. Ela sabe escolher aliados, falou Ricardo, voz baixa, os olhos escurecendo. Horácio nunca deixa passar chance de vingança. Daniel pôs uma pasta na mesa. Não é só isso. Ernesto também foi visto nesse vilarejo há umas semanas. Seu Beto acabou de avisar. Ricardo ergueu o olhar. Tem certeza? Daniel sentiu alguém. Reconheceu ele num posto de gasolina. A oeste do mato. Contratou um local. Um fotógrafo amador, que parece estar vigiando tua casa. Ricardo olhou pela janela, vendo Sofia sentada, com Dona Helena no quintal. A menina deu um sorrisinho pequeno, enquanto a vovó ensinava a podar a lavanda. Mas de vez em quando olhava para o mato, onde as sombras das árvores já escureciam, parece morta de medo do breu. Reparou. Daniel Ricardo assentiu, leve toda vez que anoitece. Ela confere a tranca 3 vezes. Sei que ainda não saiu daquele medo. Toma cuidado! Eugênia não, para até te quebrar. Aquela tarde, Dona Helena chegou, segurando um envelope lacrado. Ricardo, isso estava na tua caixa de correio hoje de manhã, sem remetente. Ricardo abriu e o coração afundou. Dentro tinha um monte de foto. Sofia dando pão para os patos, na beira do lago. Tiradas de longe com teleobjetiva. Uma tava ampliada tão perto que dava para ver o laço no cabelo. Dona Helena ficou branca. Meu Deus, quem faria isso? Ricardo agarrou as fotos. Firme, uma faísca de raiva acendendo nos olhos. Alguém tá perseguindo minha filha. Meu Deus, ligou pro Daniel, na hora voltou. Quero saber quem é. E por que não faz loucura? Daniel, deixa eu ir contigo, falou Daniel. Hoje à noite, a gente arma uma ratoeira. Aquela noite. Seu. Beto trouxe equipamento velho, dos tempos de PM. Câmera infravermelha, sensores de movimento e alarmes miudinhos. Os 3 instalaram, em volta da cerca do quintal e da trilha pro mato. Considera isso caçada ao contrário, sorriu seu Beto fraquinho. Mas a presa é quem mexe com criança. A noite caiu rápido. O vento do lago trouxe umidade e cheiro de barro. Ricardo sentou na sala. A luz amarela do abajur jogada no rosto tenso. Sofia estava dormindo. Dona Helena sentou do lado, lendo, reza baixinho. Tarde da noite, o barulhinho dos grilos era constante. Aí, clique, clique, clique. O alarme do sensor tocou suave. Ricardo pulou da cadeira pegando a lanterna. Daniel e seu Beto saíram correndo logo atrás. Os 3 atravessaram o quintal, as luzes varrendo o mato, galhos molhados de chuva, roçando os casacos. A neblina era tão grossa que o bafo embaçava o ar. Um flash de luz refletiu. Mais adiante. Ricardo parou. O coração disparado debaixo de uma árvore. Uma figura estava ajoelhada, segurando uma câmera.
a lente apontada para a cabana de madeira. Ricardo avançou, voz baixa. Quem te deu licença para fotografar minha filha? A pessoa se assustou, tentando correr, mas seu Beto barrou o caminho. Daniel jogou a lanterna direto na cara do cara. A luz mostrou, era novo casaco, preto, crachá de imprensa no pescoço. Eu só estava trabalhando, gaguejou. Que trabalho? Berrou Ricardo. Tirar foto, juntar prova. O Horácio me contratou. Horácio falou que precisava de material para provar que a Sofia estava sendo mantida pelo pai, num ambiente que causa angústia psicológica, não sei mais nada. Juro. Horácio Daniel chegou perto. E a Eugênia? O cara baixou a cabeça, desviando o olhar. Não sei muito. Só ouvi eles falando que queriam espalhar que o Ricardo estava louco que inventou a história do maltrato para pegar ativo, me mandaram vigiar e tirar foto para provar. Ricardo ficou parado. Uma chuvinha fina, começando a cair, sentiu um fogo acender dentro dele. Não só raiva, mas vergonha de ser caluniado inteiro. Sabe o que essa menina passou? Ricardo! Apertou o punho, mas seu Beto puxou leve para trás. Já chega, deixa eu resolver. Virou pro repórter. Tu vai dar todos os dados da câmera. Depois some daqui. Antes que eu chame a PM. Entendeu? Entendeu. O cara assentiu nervoso, entregou o cartão de memória pro Daniel. Depois se mandou pro mato. A sombra sumindo na neblina. Seu. Beto suspirou. Melhor checar. Agora voltaram para casa. Daniel plugou o cartão no notebook. A tela acendeu dezenas de fotos da Sofia, de vários ângulos, algumas até mostrando o Ricardo arrumando o balanço ou fazendo ronda. Fora de casa, tinha uns áudios a voz do Horácio. Clarinha, só faz o público acreditar que ele está delirando. Quando chegar no tribunal fica mais fácil, o ar na sala. Pesou. Ricardo sentou passando a mão no rosto. Não querem só o dinheiro, querem minha fama e o futuro da minha filha. Daniel assentiu, suave. Temos prova, mas precisamos planejar o próximo passo. Seu. Beto acendeu um cigarro, olhando pela janela. Se o Ernesto ainda está por perto. Não tá só mandando espião, pode tentar coisa pior. Ricardo apertou os punhos. Não vou deixar isso acontecer. Manhã seguinte, trouxe um sol raro. Ricardo sentou na mesa, juntando toda a prova com Daniel. Foto, gravação, cartão de memória. Extrato bancário começou a ligar para contatos antigos de advogado, procurando um independente. Sofia acordou. Chegou segurando um desenho novinho. Olha, papai, olha o desenho. Mostrava uma árvore pelada, mas um brotinho verde crescendo da base num galho, 2 passarinhos olhando para o sol. A árvore está renascendo. Depois da tempestade, disse a vozinha miúda. Ricardo olhou o desenho, um tempão. Depois deu um sorriso fraquinho. Tu tá me ensinando. Sabe, Sofia, ergueu o olhar perdida, ensinando o que me ensinando, a acreditar que tudo pode recomeçar. A menina deu um sorriso fraquinho. Depois saiu correndo para o jardim, com Dona Helena, o celular na mesa. Vibrou. Ricardo viu na tela. Eugênia. A garganta secou. Daniel olhou fazendo sinal para manter a calma. Ricardo hesitou uns segundos. Depois atendeu o que tu quer. Silêncio do outro lado. Um instante aí, a voz da Eugênia chegou, fria, afiada que nem. Navalha achou que podia se esconder para sempre. Ricardo, acabei de mandar a citação. Dessa vez, tu e a menina não têm saída. A ligação caiu a tela, escureceu. Ricardo largou o celular, os olhos endurecendo lá fora. O vento do lago, Fresno, levantou, espalhando os galhos de lavanda no jardim, levantou e foi para a porta, olhando para o mato fundo, onde a guerra silenciosa acabava de começar. De verdade, uma manhã, no comecinho do mês. O fórum central da cidade fervia de barulho, repórter aglomerado na porta. Os flashes explodindo sem parar. Hoje, os jornais gritavam. O milionário Ricardo Vargas. Pai abusivo ou homem atrás de justiça. Ricardo desceu do carro. De terno cinza, olheira funda. De noite sem dormir. Sofia agarrou a mão dele. O corpinho pequeno perdido no mar
De gente, Dona Helena. Veio atrás, segurando o guarda-chuva. Os olhos, preocupados, Daniel, de óculos escuros, mantendo distância, vigiando o repórter e filmando, pegando cada cara curiosa do outro lado. Eugênia desceu do carro de casaco branco, impecável, o rosto maquiado por profissional. Sorriu com desdém, quando viu Ricardo do lado. Horácio ajeitou a gravata com um sorriso de vencedor. Só precisamos fazer o público acreditar que ele tá louco, murmurou alto, o suficiente para Eugênia ouvir. A sala de audiência era grande, bancos de madeira compridos e luz fria, brilhante. Quando o juiz entrou, o barulho morreu. O martelo bateu som seco e cortante. O julgamento da disputa de guarda entre o senhor Ricardo Vargas e a senhora Eugênia Vargas está oficialmente aberto. Eugênia sentou, reta, o rosto de vítima. Os olhos brilhando. Inclinou a cabeça para o juiz como se fosse a ofendida. Horácio levantou, voz macia. Meritíssimo, minha cliente é uma mulher caluniada e humilhada na mídia. Ela ama a enteada como se fosse filha. Hoje vamos provar que essas acusações de maltrato são inventadas na frente. O advogado do Ricardo abriu a pasta. Temos prova clara de que a menina sofreu maus tratos e que esse pai resgatou a filha tanto do dano físico quanto psicológico. Ricardo sentou, calado os olhos, só na Sofia. A menina estava no banco de testemunha, auxiliar as mãozinhas juntas, os ombros pequenos, tremendo de leve. Dona Helena tocou suave no ombro dela, sussurrando: "Tu não tá sozinha." Horácio chamou a primeira testemunha, uma empregada jovem que Eugênia contratou depois do incidente. A mulher chegou tímida, alegando que Sofia gritava no meio da noite, jogava coisa e se machucava sozinha. Tem prova? Perguntou o advogado do Ricardo. Não, mas eu ouvi, respondeu ela, olhando rápido para o Horácio. O segundo foi um psicólogo, cara, de cabelo grisalho, de óculos, que jurou que Sofia tinha tendência à alucinação, imaginando cena de maltrato atrás deles. Daniel se inclinou, sussurrando. Pro Ricardo, esse é amigo do Horácio. Vi ele no clube antigo quando o advogado do Ricardo rebateu perguntando: registro médico? De verdade, o psicólogo gaguejou. Eu só me baseei no relato da mãe. Um murmúrio rolou pela sala. Eugênia ficou quieta, só pondo a mão leve no peito, como se o coração doesse. Era a vez da Sofia falar. Levantou os olhões, rodando. Tudo os lábios apertados. A sala inteira prendeu o fôlego. Sofia falou. O juiz. Suave quer dizer algo sobre isso? A menina baixou a cabeça à voz. Miudinha que nem sopro. Eu quero ficar com o papai. A frase tremida, mas tão verdadeira, fez a sala lotada cair num silêncio absoluto. Eugênia fechou os olhos, depois explodiu em choro descontrolado. Eu também amo ela. Nunca faria mal. Ricardo fechou os olhos, as lágrimas ameaçando, mas segurou no intervalo do almoço. Sofia sentou sozinha no corredor. A luz do sol entrava pelo vidro, caindo no piso de azulejo, refletindo no rosto dela. Dona Helena chegou segurando um pedacinho de torta de maçã. Come isso, querida. Depois me diz como tu tá hoje, Sofia. Não respondeu. Só chorou. Só falei a verdade. Não precisa ter medo de ninguém num canto longe. Ricardo encostou na parede, ouvindo a risada do Horácio passando. Vai perder tudo. Ricardo, a empresa. E essa menina, Daniel, chegou perto sussurrando. Deixa comigo. Seguiu Horácio até o estacionamento, pela fresta da janela. Viu Horácio encontrando o mesmo testemunha, empregada de antes e entregando um envelope gordo. Daniel ligou a câmera sem barulho, gravando tudo. A troca inteira à tarde, o julgamento voltou. Horácio deu discurso fluente sobre amor de mãe e instabilidade psicológica de pai. Obcecado no banco, Eugênia, de vez em quando, derramava lágrima, agarrando a manga do Horácio como vítima trágica, quando foi a vez do advogado do Ricardo apresentar a causa. Levantou, plugou um pendrive no projetor,
A tela gigante acendeu na sala de audiência. Era a gravação de áudio da noite chuvosa. A voz da Sofia ecoou em soluço. Por favor, para não aguento mais o som de coisa, quebrando a chuva. Os gritos frenéticos do Ricardo, procurando a filha, tudo ressoou. O ar pareceu congelar. Uma repórter na fileira de trás tapou a boca. O juiz mandou desligar o som, mas o rosto já estava tenso. Dona Eugênia, como explica esse trecho? Eugênia tremeu leve, forçando o sorriso. Deve ser alguém, editou. Não lembro desse evento. E os hematomas no pulso da pequena Sofia pressionou o advogado. Ela fez sozinha. Eu vi bater na parede uma vez. Uma onda de protesto rolou pela plateia. Daniel levantou, segurando o celular meritíssimo. Temos vídeo que prova que a testemunha da defesa aceitou pagamento do senhor Horácio. Esse é o vídeo gravado no estacionamento. Hoje à tarde, o rosto do Horácio ficou branco. Calúnia, é montagem, é montagem. Daniel sorriu fraquinho. Gostaria que convidasse a perícia digital, forense, para checar a linha do tempo do vídeo. Eugênia cravou as unhas nos braços da cadeira com força. Ricardo olhou para a filha vendo que ela tremia, mas os olhinhos dela iam se acendendo. Devagar, o advogado de Ricardo mostrou mais provas. Fotos dos machucados, o diário da Sofia, páginas rabiscadas, mas com letras claras. Hoje minha madrasta me fez ajoelhar no quarto. Eu estava com medo, mas o papai não sabe. Só quero que o papai volte para casa. O barulho dos teclados dos repórteres encheu o ar. Eugênia ficou paralisada. Horácio cerrou os punhos, o suor escorrendo na testa. No fim da audiência, o juiz bateu o martelo. Voz solene. O tribunal vai deliberar. A próxima sessão será daqui a 2 dias. As cadeiras arrastaram. Horácio virou para Eugênia. Voz tensa, se eu afundar, você afunda junto. Entendeu? Eugênia ficou quieta, os olhos cheios de pânico. Sabia que ele não estava blefando naquela noite, no quarto trancado do hotel em Copacabana. Horácio esmurrou a mesa, derrubando um copo d'água idiota. Você estragou tudo. Eugênia respondeu fraquinha. Eu não sabia que tinha vídeo. Pensei. Cala a boca. Horácio pegou o celular, deu uns toques, jogou na mesa. Olha aí a tela. Mostrou um vídeo antigo, borrado, tremido, gravado dentro da casa Vargas. Uma cena da Eugênia, agarrando o cabelo da Sofia, gritando, depois dando um tapa forte. Os gritinhos da Sofia soaram pequenos, mas gelaram o sangue. Eugênia congelou a mão, tremendo enquanto tapava a boca. Quando você filmou isso, a noite caiu sobre o rio, como um pano grosso, no apartamento de cobertura. Em Ipanema, tocava um jazz suave o tempo todo, mas não escondia o cheiro forte de uísque e cigarro que pairava no ar. Eugênia, sentada no sofá agarrando a taça de vinho tão forte que as unhas entravam na pele. Horácio na janela de costas. Voz calma, mas gelada. Você me fez perder tudo que eu construí. Eugênia achou que podia simplesmente sair sem pagar o preço. Eugênia tremeu. Você prometeu me ajudar. Disse que podia anular o caso. Ajudar. Horácio deu uma risada rouca. Virou os olhos brilhando. Veneno, ajudar a manter sua reputação. Você não tem mais uma que manter. Tirou uma pilha de papéis da pasta. Colocou na mesa. Assina. Transfere os bens autorizados para mim em troca. Eu te ajudo a calar a imprensa. Se não solto esse vídeo, acredite, vai estar no Jornal Nacional. Amanhã, Eugênia olhou os papéis, as palavras frias, como o aço, a mão tremendo loucamente. Você está me chantageando. Horácio deu de ombros. Chama do que quiser. Você escolhe assinar ou ser devorada. Ela encarou longo tempo, lágrimas escorrendo. Pegou a caneta quando a tinta marcou a última página. Horácio deu um sorrisinho. Bom, menina, agora você e o Ernesto são inúteis para mim. A frase foi uma facada final. Eugênia ergueu o olhar. Voz engasgada. Você é tão podre quanto eu. Horácio, a diferença respondeu. Voz lisa, como lâmina.
É que eu sei o que estou fazendo. Ao mesmo tempo na delegacia, Central do Rio. Daniel entregou um dossiê grosso e um HD com gravações de vídeo e áudio, falou devagar, cada palavra clara. Essa é a prova que Horácio Collins, advogado da Eugênia Vargas, pagou testemunhas e fabricou depoimentos. O delegado olhou o dossiê, virou para o subordinado, emite o mandado de prisão. Já a notícia correu, que nem fogo, quando a polícia invadiu o apartamento. Horácio servia mais vinho. A porta arrombou lanternas apontando na cara. Horácio Collins, você está preso por suborno e falsificação de provas. Não, ele nem reagiu. O copo escorregou da mão, estilhaçando no chão. Eugênia ficou parada, vendo ele ser algemado, murmurando para si mesma: não, isso não pode ser. Na manhã seguinte, as manchetes dominaram todos os canais. Preso o famoso advogado Horácio Collins escândalo. No caso Vargas, os telejornais explodiram. A imagem do Horácio sendo levado entre repórteres virou símbolo da queda do poder falso na mansão, em São Conrado. Eugênia jogou do controle remoto na parede, o vidro estourando. Ecoou forte, respiração, ofegante, cabelo bagunçado, rosto branco, me traiu. Ernesto, o irmão cúmplice, escondido atrás da porta. Olhos apavorados, disse: Mana, o que a gente faz agora? Eugênia olhou rindo, torto. O que a gente faz? Você devia perguntar o que vão fazer com a gente naquela noite. Ernesto sumiu, mas não foi longe. A polícia pegou ele no posto da fronteira, sob luzes neon, confessou na hora. Voz tremendo a Eugênia: mandou eu fazer tudo. Eu só obedeci, não queria machucar a menina. A polícia anotou cada palavra como prego. Sendo cravado na manhã seguinte, o Jornal da Cidade estampou nova manchete: a esposa perfeita é abusadora, manipuladora. A foto da Eugênia na capa, rosto lindo, olhos vazios, abaixo as linhas com as acusações. A cidade inteira fervia. O povo falava nos cafés, nos ônibus, nas esquinas. Eu achava ela doce, mas foi cruel na casinha à beira da lagoa. Rodrigo de Freitas. Ricardo segurava o jornal na mão. Não estava eufórico nem se vingando. Só suspirou Sofia, sentada do lado, olhando para o pai. Oi, você tá triste, Ricardo? Sorriu fraco, acariciando a cabeça dela. Não só cansado, meu amor. Dona Helena entrou segurando um punhado de lavanda roxa. Esta flor é símbolo de cura, disse, colocando na mesa. Sofia olhou, pegou um raminho, guardou no caderno de desenho. Daniel chegou, logo depois, rara expressão de alívio. Oi, agente. Praticamente ganhou o tribunal. Sentença essa semana. Ricardo assentiu. Voz lenta. Só quero que a Sofia tenha paz, que não tenha mais medo lá fora. A menina soltava barquinhos de papel na lagoa. Os barquinhos se afastavam. A água refletindo a primeira luz da nova manhã. Dona Helena parou, do lado do Ricardo, voz baixa. Sabe, eu tive uma filha. Ela morreu por violência doméstica. Quando olho para Sofia, vejo o reflexo dela. Aí, Ricardo virou os olhos marejados. Sinto muito. Ela balançou a cabeça. Não precisa. É só se a Sofia voltar a sorrir. Sinto que minha filha também está encontrando paz onde quer que esteja. Ficaram em silêncio. Só o vento leve e o cheiro de lavanda no ar. Naquela noite. Ricardo entrou no escritório. Colou o desenho da Sofia. A árvore volta a crescer depois da tempestade. Na parede, a luz do abajur brilhou, fazendo o pedacinho verde destacar no quarto escuro. Olhou longo tempo, sussurrou. A gente passou pela tempestade, né? Meu amor, quando apagou a luz, saiu a janela entreaberta. O vento entrou soprando o jornal da mesa, pro chão na página, a manchete em negrito, audiência final. Amanhã lá fora, na varanda. A noite abraçou quieta o povoado. Sofia acordou assustada, saiu, ajeitou o suéter, olhou longe na névoa no fim da trilha. Faróis piscaram na noite. Um comboio de viaturas vinha devagar para a cidade. Uma van de transporte penitenciário. Sofia ficou parada, mãozinha agarrando o corrimão. Não sabia quem estava dentro. Só sentiu o coração bater forte,
como se o passado estivesse indo embora, de verdade, na distância. A lagoa. Rodrigo de Freitas refletiu o rastro das luzes como fio prateado na escuridão. O vento sussurrou suave a lavanda na varanda, soltando perfume calmante, avisando que o amanhecer vinha, mas também o dia do julgamento final. Naquela manhã, o céu coberto de névoa fina. Multidão se juntou, na frente do Tribunal de Justiça do Rio. Flashes explodiram, zumbido de conversa, batendo nos degraus frios de pedra. Ricardo saiu do carro. Sofia, do lado vestidinho branco, simples na mão. O ursinho velho único, objeto que sobrou da casa antiga. Daniel atrás carregando o dossiê grosso. Dona Helena caminhava devagar, segurando a mão da Sofia. Olhos gentis, mas firmes na sala de audiências, luzes frias brilhavam nos bancos de madeira. Todos se levantaram quando o juiz entrou. Eugênia foi trazida pela porta dos fundos, mãos levemente algemadas. Sem maquiagem, rosto pálido, ergueu o olhar. Encontrou os olhos do Ricardo pela primeira vez, sem máscara, só uma mulher cansada. E perdida, o martelo. Bateu a audiência de sentença. Do caso Vargas está aberta, o promotor começou com o vídeo que o Horácio gravou. A tela gigante mostrou a Eugênia em fúria, agarrando o cabelo da Sofia. Os gritos da menina ecoando pela sala. Muita gente tapou a boca, alguns repórteres baixaram as câmeras, não querendo mais foto. Ao mesmo tempo, leram a delação do Ernesto. Só fiz o que minha irmã mandou. Não queria machucar ninguém. Só pensei que se tivesse dinheiro. Ela acalmava Eugênia. Fechou os olhos forte, 2 lágrimas caíram na mesa. Quando pediram para falar. Levantou, voz rouca. Eu achava que controlar os outros me fazia forte, mas na verdade só tinha medo de ser abandonada. Medo da pobreza. Medo de perder tudo. E quando tive medo, virei um monstro que até eu odeio. A sala ficou muda. A luz da janela entrou iluminando o rosto pálido dela. Sofia sentada do pai, olhos bem abertos, não estava tímida, nem brava. Ricardo só observou quando Eugênia baixou a cabeça. Sofia sussurrou, baixinho, eu perdoo ela. Ricardo virou espantado. O que você disse, Sofia? Apertou a mão dele. Eu perdoo ela, já perdeu tudo. Papai, ninguém na sala falou. Até o juiz parou a caneta. 1 minuto de silêncio se espalhou. Aí o juiz falou, voz grave e clara. O tribunal revisou depoimentos e provas. A ré, Eugênia Vargas é declarada culpada de maus tratos, fraude e indução à conspiração. Sentença, 12 anos de prisão, perda definitiva da guarda e direitos hereditários. O martelo bateu som seco e final. Eugênia não reagiu, só olhou direto para Sofia pela última vez, nos olhos dela. Não tinha mais trama, só fraqueza. Quase súplica, enquanto os policiais a levavam, virou, falando suave, quase inaudível, desculpa. Sofia viu ela ir, olhos úmidos, mas lábios curvando levemente, não sorriso. A aceitação, Ricardo abraçou a filha, sentiu peso no peito. Acabou, mas não tinha vitória. Aqui só restos da dor depois da audiência. Repórteres se aglomeraram na porta do tribunal, flashes como trovão. Daniel protegeu pai e filha até o carro. Quando a porta fechou, o barulho sumiu, só respiração e batidas. Tá tudo bem? Perguntou Daniel. Ricardo assentiu. Acho que finalmente a justiça tem rosto humano. Daniel deu um sorriso leve, tirou o cigarro da caixa, encostou no corrimão do 3º andar, olhando a rua lotada. Pelo menos dessa vez. Salvamos alguém, murmurou. A chama do isqueiro piscou no rosto, evocando a imagem da esposa, falecida, também vítima de briga familiar. Soltou a fumaça para o vento. Tarde da noite, na casinha à beira da lagoa, o pôr do sol dourou a parede de madeira. Sofia sentada na janela, vendo Dona Helena cuidar de um vasinho de lavanda. Você planta, disse. Essa flor desabrocha no verão, mas para isso acontecer, tem que cuidar todo dia sim. Sofia sorriu fraco, cavando a terra com a mão. Como eu, né, sim. Cada ferida precisa de tempo para florir. Ricardo, parado perto, olhando em silêncio as 2 mulheres. Uma velha,
uma nova como duas partes da paz, que ele perdeu uma vez à noite. Pendurou o quadro da Sofia. A árvore volta a crescer depois da tempestade. Na parede, bem do lado da janela, que dá para a lagoa, luz da lua entrou refletindo na água. Sussurrou, mas sua mãe também ia querer ver essa cena. Sofia chegou, encostou a cabeça no ombro do pai. Já não tenho medo. Papai. Ricardo apertou, suave, a mão dela. Sei, você é mais forte que qualquer um que eu conheci. Obrigada, mas lá fora, a névoa se dispersou. O sol nasceu no horizonte primeira luz do amanhecer, brilhando forte na lagoa. Rodrigo de Freitas, como fita dourada, sem fim, na janela do carro. As gotas de água ficaram refletindo a luz, brilhando como lágrimas não choradas. Sofia abriu a janela. O vento entrou, soprando uma folha velha de desenho. O papel voou lá fora, rodopiou no ar, caiu suave na superfície da lagoa. No papel, a letra torta de uma menina de 8 anos ficava clara ao sol. Papai e eu. Onde tem luz, Ricardo? Na porta viu o papel ir embora. A luz refletiu no rosto, fazendo as rugas sumirem em algum lugar. O passado parecia cair junto, deixando só o amanhecer. E um recomeço para duas almas recém-salvas. Um ano depois, a névoa da manhã, na lagoa. Rodrigo de Freitas era grossa e clara como o bafo de primavera. No meio do gramado verde, a casa bege chamada Refúgio Seguro parecia tranquila, cercada pelo jardim de lavanda roxa que Sofia e Dona Helena plantaram com as próprias mãos. A porta de madeira se abria toda manhã, recebendo crianças de outros abrigos, para brincar e aprender, trazendo risadas animadas como passarinhos, achando o ninho Ricardo. Já não era o executivo. Corrido não, mais ligações de madrugada, nem gráficos complicados de ações, era o diretor do centro. O cara que fazia chocolate quente toda manhã, o que contava contos de fada toda noite na mesa dele. Não tinha mais contratos, nem números, só cadernos rabiscados. Com sonhos pequenos das crianças, fazer outro canteiro. Atrás, fazer um laguinho de peixes no pátio. Comprar mais guache para aula de arte. Daniel ficou por perto, cuidando da segurança do centro toda manhã. Ensinava artes marciais para as crianças, como ficar de pé, erguido, e como não abaixar a cabeça para o medo. Quando as crianças saíam para o pátio, as risadas se misturavam com o vento, e pela primeira vez em anos ele sorria de verdade, sorriso que não escondia mais a dor antiga. Dona Helena comandava o jardim terapêutico. Os canteiros de lavanda roxa pálida desabrocharam soltando perfume calmante no cantinho onde ela sentava. Duas fotos emolduradas descansavam lado a lado, a filha perdida e a Sofia, a menina que fez ela acreditar que o amor pode passar de pessoa para pessoa, mesmo pelas cicatrizes. Sofia, agora com 9 anos, cabelo comprido, rosto brilhante, ajudava a dar aula de arte para as crianças recém-chegadas, crianças que já tiveram medo do escuro, uma vez caladas como ela, cada vez que elas seguravam o pincel. Nervosas, Sofia sentava e sorria. Tá tudo bem, só desenha o que você vê no coração na mesa dela. O ursinho velho ainda estava lá, mas agora costurado, com linha roxa, sinal de ressurreição. Toda manhã, Ricardo fazia chocolate quente, colocava 2 canecas na velha mesa de madeira. Depois caminhava com a filha. Pela margem da lagoa, soltavam barquinhos de papel, cada um levando um papelzinho com as palavras: "Deixa ir as coisas velhas." Sofia via os barquinhos se afastarem no sol da manhã, brilhando na água. Como lembrança que foi lavada, uma tarde, o carteiro entregou o envelope com carimbo de presídio. Era a carta da Eugênia. Escreveu com letra tremida, dizendo que começou a aprender a pintar. E os primeiros quadros eram da lagoa, Rodrigo de Freitas e da luz da janela. No fim da carta, pedia para transmitir o pedido de desculpa para Sofia. Sofia leu a carta, muito tempo, sem falar. Dobrou, saiu para o jardim, colocou o papel debaixo de um pé de lavanda. Florescendo, já não tô brava.
sussurrou. Só espero que ela também encontre paz. Por favor, aquela primavera. O jardim do refúgio, seguro, era roxo, vibrante. O cheiro de lavanda se espalhou pelo pátio, misturando com riso de criança e som do vento da lagoa. Repórteres visitaram. Escreveram que ali era lugar onde a dor vira luz. Quando perguntaram para o Ricardo, ele só sorriu. A gente não cura ninguém, só planta a sementinha e deixa crescer dali. Aquela noite, Sofia fez a primeira vernissage. O quadro que escolheu pendurar era a cena de duas pessoas andando na chuva. Ao longe, uma casa brilhava, luz amarela saindo da janela como promessa. Sempre tem um lugar para voltar para casa. Quando acabou a sessão, Ricardo levantou a filha, encostou a testa no cabelo macio dela. Você tá realmente segura agora, né? Sofia assentiu sorrindo no crepúsculo que não acabava. A câmera imaginária se afastou devagar. A casa bege apareceu no meio do campo de lavanda, roxa refletindo no ouro brilhante da lagoa. Rodrigo de Freitas. Barquinhos de papel. Flutuavam suave na água, cada um levando um desejo para as crianças que um dia foram esquecidas. Ricardo, parado no jardim de flores, mãos nos bolsos, vendo Sofia rir no meio das crianças.